E aí, gente, boa noite, galera do Instagram. Vou esperar um pouco aqui e eu vou esperar a minha amiga Verônica me chamar aqui para poder fazer uma live top demais sobre hipnoterapia para crianças e como que funciona essa ferramenta maravilhosa aí da hipnose em crianças e, com esse mecanismo maravilhoso. Vou esperar aqui a nossa querida Verônica entrar. Verônica, me chama aí para entrar aí, Verônica. Oi, Shirley, tudo bem? Tá tudo jóia? Como você vai, Shirley? Verônica, pede para entrar aí, Veroniquinha, do meu coração. Você aperta aí para entrar. Falar nisso, eu nem sei como eu colocar aqui no texto, né? Hipnoterapia para crianças. Como que faz para fixar, hein? Alguém sabe? Ah, Verônica, me chama aí. Quando você liga aí, Verônica, você tem um clique para compartilhar. Aí, isso aí, Verônica. Agora sim. Olha lá. Aê, Verônica! Oi, você tá me vendo? Não, eu tô vendo a parede, Verônica. Peraí. Coloca Boa de, coloca, noite. coloca de pé, Verônica. Peraí. Não, não desliguei não, é Não, o porque pessoal tá virando desligou. mesmo. Deixa eu tentar colocar aqui meu... Coloca de pé, Veroniquinha. Peraí, só um minutinho, Leandro, que eu não tenho muita habilidade. Hum. Ui, Aí sim, hein? agora eu só preciso ver com aqui. Pronto. Agora sim. Todo mundo Tá tá vendo vendo? direitinho nosso rosto, porque às vezes fica cortado aqui, e Bem, também o som tá bom. Galera, ó, pra dá mim um tá salve bom, aí. pessoal, tá bom? Dá um salve aí, galera, só pra ver se tá funcionando. Dá um salve aí, galera. Barros, Chico, Eduardo. Aí, Shirley. Fala, Marcão. Meu primo Marcos tá aqui online também. Galera tá entrando aí, vamos lá. Então, gente, para começar, eu vou me apresentar. Antes disso, quem quiser fazer perguntas, por favor, faça perguntas. E, se possível, se a gente não responder essa pergunta, repita a pergunta novamente. E às vezes passa e nós acaba não vendo a pergunta, ok? Outra coisa também quem que está aqui na minha frente aqui, a Verônica, né? Ela é especialista em hipnoterapia para crianças. Eu não tenho muito experiência em crianças, mas já atendi um adolescente de 13 anos. E graças à Verônica, que as dicas que ela me deu tudo certo. Foi show de bola. E ela tem uma técnica especial que um script dela que ela inventou aí da cabana, que usa para as crianças e para adultos também, que dá muito resultado. Então, meu nome, quem não sabe já sabe que meu nome é Leandro Bonini, eu sou hipnoterapeuta da Omni, sou formado pela Melissa Tirs também, sou formado pelo DMC do Carlos, e agora eu vou fazer o curso do Alberto Lopes, do português, agora, final desse mês, e no final do ano eu vou fazer o Hipno Sports. A hipnose, a mente é uma coisa assim infinita. E apresenta aí, dona Verônica, minha parceira. Ela se formou comigo na turma da Omni, com o Rafael Crash. Show de bola. Boa Oi, noite, Hanna. pessoal. É, eu sou hipnoterapeuta e também sou arte educadora, professora, várias formações na área da educação e ao longo de muitos anos na área da educação. Então, eu acredito que o meu encontro na hipnoterapia com as crianças, ele não foi por acaso, né?
Eu sempre tive muita paixão por criança, sempre trabalhei com criança, sempre estive em contato com criança desde que eu me entendo por gente. E hoje, trabalhar com a hipnoterapia infantil, para mim, é uma realização e eu faço com muita paixão, né? Eu tenho muito amor, muita paixão em trabalhar com crianças, com os pequenininhos. Ah, muito legal. Uma dúvida que eu tenho, eu até vou perguntar para você já de começo, Verônica. Como eu pego adultos, né? E com a criança é muito mais fácil fazer hipnose ou é mais difícil? O que que você acha? Com certeza, com a criança é muito mais fácil. Primeiro porque a criança ela já vive um mundo lúdico, o mundo do Era Uma Vez, um mundo encantado, um mundo mágico. Isso já é natural da criança, né? Então, a criança ela entra muito mais fácil em hipnose, ela se entrega 1000% ao processo, ela não tem medo, ela não fica racionalizando. E na brincadeira ali, ela resolve todos os conflitos dela, todos os problemas dela, e é muito mais fácil, muito mais eficaz, muito melhor, né? O Entendi. tratamento e os resultados. Então, a galera que não conhece a hipnoterapia, a hipnose, nós tratamos os problemas emocionais relacionados, né, da pessoa que está no subconsciente, tá? Diferentemente de falar conscientemente. Uma coisa que eu falo para meus clientes se nós, seres humanos, fosse tudo resolvido pela consciência, todo mundo seria resolvido na vida. E eu sempre pergunto, quantas coisas você deixou de lado, que você sabe que seria bom para sua vida, e você começar a achar umas desculpas? Quantas coisas que você sabia que tinha que estudar, sabia que tinha que mudar de emprego, sabia de tudo isso, mas alguma coisa era mais forte que você. É o subconsciente que ele que praticamente que comanda a nossa vida. Então, por isso que a pessoa que tem medo, tem fobia, tem ansiedade, tem depressão, a pessoa conscientemente quer sair disso e às vezes ela pensa assim, eu vou ser mais forte que isso, eu consigo sair disso. Eu já vi muitas pessoas falar isso, mas chega na hora do vamos ver, quando o subconsciente lá, a depressão, a ansiedade bate mesmo, a pessoa vai e não consegue dominar isso, porque está tudo no nosso subconsciente, não é não, dona Verônica, minha amiga? Explica aí mais ou menos aí, que eu expliquei assim bem por cima, porque na verdade não precisa, nós não podemos ficar muito aprofundar, né? Porque muitas pessoas que estão entrando aqui para entender assim mais ou menos como funciona a hipnose e a hipnose com a criança. Sim. Na verdade, assim, muitas pessoas elas já têm uma curiosidade de como que é a hipnoterapia, como que é a terapia com hipnose. E quando a gente fala em hipnoterapia infantil, a curiosidade aumenta, né? Porque aí as pessoas pensam, nossa, mas como que é uma sessão com uma criança? Como que vocês colocam uma criança em hipnose? Como que vocês tratam uma criança, né, ela estando nesse estado de hipnose? E as pessoas, elas param para ouvir, né? Elas perguntam, elas têm curiosidade de saber, né? E é bem interessante, porque quando uma criança chega aqui, falando da criança, Leandro, não do adulto, porque a gente tem uma abordagem diferente de explicar a mente, né? De explicar como funciona o subconsciente e tudo mais. Mas quando a criança ela chega aqui, a gente não pode ter aquela mesma abordagem que a gente tem com os adultos, né, na avaliação. Porque a criança, ela não. Para ela não tem importância, não tem significado você ficar falando aquele tanto de coisas, né? E é bem interessante porque quem procura a terapia para criança é os pais, né? É os familiares. Então, ela geralmente ela nunca vai chegar aqui por vontade própria. Ó, mãe, eu pedi para você me levar na hipnoterapia, né? Não tem caso. Eu ainda não atendi nenhum que a criança por si só fala, eu quero fazer hipnoterapia.
A maioria das vezes, 100% das vezes, são os pais que trazem, que buscam a hipnoterapia por algum problema, algum comportamento, alguma coisa que a criança tenha e esteja passando. E aí, o que acontece? Já começa por aí a diferença, Leandro. Né? O que eu falo na avaliação? Como que é uma avaliação? Como que a gente, profissional, hipnoterapeuta, explica para a criança como que funciona a mente subconsciente dela, né? É uma dúvida que todo mundo tem, né? Sim. Então, assim, como eu te falei, eu utilizo sempre a forma lúdica, sempre a forma de brincadeira, com sátiras, né? Com coisas assim que já é do convívio da criança. E aí eu separei aqui uma das minhas ferramentas, né? Que é bem interessante, que eu já utilizo na avaliação com a criança e a mãe, ou o pai junto, né? Eu não sei se vocês conseguem ver. Ó, deixa eu mostrar. Aqui, ó, tem uma casinha. Consegue ver? Sim. Uma casinha, ó, sim, de criança. É uma casinha. E essa casinha, ó, ela tem vários cômodos. Ela tem quartinho de casal, de solteiro. Deixa eu arrumar aqui. Ela tem aqui embaixo cozinha, tem banheiro. Ela tem sala. Ela tem todos esses móveis aqui, ó, que dá para vocês mexerem, tá vendo? Então, quando a criança ela já chega, eu já deixo ela à vontade para brincar com essa casinha aqui. Enquanto ela brinca com a casinha, eu vou já colhendo vários dados, né? Várias informações. E eu explico para ela o seguinte, que todas as pessoas, né, todas as crianças, elas têm uma casinha dessa dentro do coração. E dentro da nossa casinha moram as pessoas que a gente ama, mora as coisas que a gente gosta, mora os sentimentos, mora a alegria, a felicidade, mora tudo isso dentro da nossa casinha. Só que tem alguns impostores, né? E esses impostores, eles entram, né, dentro da nossa casinha. E como que eles fazem isso, né? Através de uma palavra, através de bullying, através de doenças, através de várias coisas, isso entra dentro da nossa casinha, né? Então, o que acontece com essa casinha? Com o tempo, ela perde a cor, né? Ela fica uma casinha triste. E o estado normal da criança é feliz, é alegre, né? Sim. E aí eu pergunto para a criança se ela sabia que ela tinha uma casinha dentro dela. Aí ela fala, não, eu não sabia. Eu falei, mas você sabia que já te falaram que tem pessoas que você gosta que moram no seu coração? Aí ela fala, sim. Então, é dentro dessa casinha, né? Fala para mim uma pessoa que mora no seu coração. A minha mãe, o meu cachorrinho, meu irmãozinho, minha amiguinha. E a criança já começa a interagir com você, entendeu? E aí, a princípio, eu faço essa abordagem com a mãe, com a criança aqui, né? E de forma nenhuma eu deixo a mãe falar do problema da criança na frente da criança, né? Eu passo uma ficha antes, então a mãe me manda, eu converso com ela antes, mas na frente da criança eu não deixo a mãe falar do problema da criança. A mãe só escuta isso que eu tô te mostrando, que eu tô falando para você, dessa casinha, que tem os móveis, eu deixo a criança arrumar, para ela mais ou menos mostrar para mim como que é a casa dela, quem mora, enfim. Depois de toda essa abordagem, né? E aí eu falo que tem a casinha dela lá dentro do coração e eu pergunto para ela se ela gostaria de conhecer a casinha dela. E aí todas, sem nenhuma exceção, falam sim, eu gostaria de conhecer. Então a gente vai brincar. Aí eu coloco a criança lá na minha poltrona, né? E de uma forma muito lúdica, né? Porque a criança, ela sozinha em si, ela não vai. Né? Quando ela é pequena, assim, menor de 12 anos, ela não vai. Então, aí você começa a indução da criança, colocar ela em hipnose,
Sempre com um super-herói, você pergunta o que ela gosta. Ah, eu gosto do Batman, do Homem-Aranha, eu gosto do É, Homem-Aranha, eu gosto da Barbie. é uma coisa que é legal falar para eles é o seguinte também, porque a hipnose, a mente subconsciente conversa com metáforas, né? Imaginação. Então, a criança Exatamente. que vive nesse mundo lúdico dela, de imaginação, praticamente ela está em hipnose toda hora, né? É isso que eu, né, Verônica? Então, O tempo ela já todo. tem. Tanto é que até os 10 anos a nossa mente consciente não está madura ainda. Então, praticamente a mente subconsciente que está trabalhando mais, essa fase dos 0 aos 7 anos, é a fase que pega toda a personalidade, todas as coisas que vai ser um adulto no futuro, né? Então, por isso que mamães e papais aí que estão online, tomar cuidado nessa fase, que é a fase que é mais, que a criança mais absorve. A personalidade, o jeito que você fala com eles, onde ele aprende as palavras, os sentimentos. Tem um cara eu assisti um documentário muito interessante, que a pessoa fala assim, minha filha tem 1 ano de idade e ela não vai lembrar das coisas que eu falei para ela. Aí o cara lá, o neurocientista, falou assim, e não é questão de lembrar, ela vai sentir quando ficar mais velha. Tá, a criança de 1 ano de idade, 2 anos, não vai lembrar as coisas que ela fez no aniversário, se alguém machucou ela, se ela chorou. Ela não vai lembrar disso. Porém, ela vai sentir. E quando ela sente isso, ela leva para a fase adulta. E quando vai formando padrões na vida dela, certo? Padrões repetidos, que é parecido ao que aconteceu na primeira vez, isso vai somatizando, vai aumentando, e aí fica tipo um trauma, fica uma ansiedade, fica uma depressão, fica uma tristeza profunda. E a criança, às vezes, e adulto também não sabe por que eu tenho ansiedade. A pessoa não sabe, não é verdade, Verônica? Sim. Então, por isso que é legal hipnoterapia para crianças, né, Verônica? Porque você está no começo ainda, né? Eu acho que é aí que é o ideal, porque para mim, pela minha concepção, é matar pela raiz já, porque já tá, é pouco tempo de vida que aquela criança tem, então não tem muitos lixos emocionais ainda. Que nem um adulto que já, né, já várias vezes passou por situações que foi aumentando e virando padrão e cada vez mais. Não é isso, Verônica? É isso mais É ou menos isso. que eu falei? E Sim, é aí, exatamente. então até que deixa eu só terminar aqui falar aqui, ó, tem o Frank HP, ele falou que a hipnoterapia ajudou muito a amiga, que ela tinha muita ansiedade, ela fez 3 sessões e hoje ela é outra pessoa. Da ansiedade era 8, agora é 0. Sim, porque, né, vai no subconsciente. E aí, que eu falei, que nem a Verônica tá falando. Quando você consegue resolver na raiz do problema, você é que nem caiu aqueles dominozinhos, sabe, em pé. Você bota, quebra tudo, vai desmontando tudo, todo aquele padrão vai caindo da ansiedade. E eu queria só falar um parabéns aqui pro Marcos Perna, que está aqui também. Ele é psicólogo e eu vou fazer uma live com ele aqui dia 10. Beleza? Falou, Marcão. É o Marcos Perna lá. Matheus Perna, desculpa. Matheus Perna lá de São José dos Campos. Pode continuar, Verônica, desculpa. O som tá baixo, Verônica. O som ficou baixo. Tá. E agora? Agora sim. Tá bom? Joia. Então, e aproveitando essa questão que você falou, praticamente mais de 90% dos nossos clientes adultos, o problema dele começou na infância. Não é verdade? É. Então, assim, 0, sempre 7, 10 começa anos. na infância. Sempre começa na infância. O som tá baixo, Verônica. Nossa, de novo? Agora Peraí. sim, melhorou. E agora? Tá joia. Tá joia? Tá. Então, aí falando do faz de conta, dessa parte lúdica que já é natural da criança, é dela, ela já é assim. O que que acontece? A gente sempre pergunta primeiro se ela tem um personagem, se ela tem alguma pessoa que ela admira. Isso pode ser um atleta, um músico, um personagem desses infantis. E aí sempre a criança tem vários, né? Aí eu pergunto, qual que você gosta mais?
E aí ela vai falar, eu gosto mais do Homem-Aranha, eu gosto mais da Barbie, eu gosto mais da Frozen. Enfim, cada criança ela tem um. E aí a gente faz, no caso, o processo da indução com esse personagem. E esse personagem, ele acompanha a criança durante toda a terapia. Toda a terapia. Por quê? Porque o adulto, ele sabe resolver o problema dele. Se começou com 15, com 12, com 10, o adulto, ele consegue ir lá e ver a situação com a maturidade que ele tem. Só que a criança não. A criança, ela é pequena e ela ainda é criança. Ela não sabe, ela não tem maturidade para resolver. O medo que ela tem, né, o trauma que ela passou, ela não tem. E aí o super-herói, ele entra justamente nessa hora, né? Porque o super-herói dá coragem para ela ir lá enfrentar, para ela ressignificar, para ela encarar o problema que ela tem, né? E ele, no caso, ele faz o papel do adulto, com a maturidade do adulto. E é muito legal essa questão. E aí, voltando aqui um pouquinho, Leandro, da casa que eu estava falando, que faz parte de como que é a sessão da criança, cada parte, né, dessa casa, por exemplo, ela tem uma parte, uma área que eu trabalho. Então, se a criança me procurou porque o problema dela é alimentar. Ah, vamos lá para a cozinha da sua casa. O que tem aí? Ah, entendi. Vamos abrir a sua geladeira. Fala para mim o que tem. Aí ela vai descrever, né? E o que está faltando? Enfim, a gente faz toda a terapia de problemas alimentares, problemas relacionados com isso na cozinha. Aí ela tem problema de medo. Então vamos subir lá pro seu quarto, né? Vamos descobrir aonde está o seu medo? Aí a criança, ela vai ver embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, né? O medo da criança é do escuro, é de ficar sozinha. E ali a gente vai descobrir o que atormenta a criança, né? No quarto dela, né? E assim, problemas familiares, ciúmes do irmão, ciúmes da mãe, não gosta, tem comportamentos agressivos, vamos para a sala. Aí ali tem a mesa, coloca todo mundo junto, né? E ali você faz a terapia, enfim. Por isso que tem cada partezinha dessa casa tem um significado, né? E a gente trabalha brincando, né? A gente faz todo o processo, né, Leandro? Brincando. Você atendeu criança, você viu que é brincando o tempo todo, né? Adolescente, atende adolescente, não criança, adolescente, mas é diferente, diferente. Sim. E aí essa é mais ou menos o processo de como que é a hipnoterapia, né? A sessão em criança. Agora, eu falei da criança. Agora criança tem negócio de bullying também, não tem na escola? Ou só adolescente? Então, muito. Então, nesse processo de bullying, que eu acho que agora enfrenta muito aí as crianças, como que você faz o tratamento delas? Assim, no bullying? Por exemplo, a criança, quando ela passa por bullying, tem crianças, muitas, elas passam por bullying sozinhas, caladas, né? Tem criança que ela não comenta com a mãe que o amiguinho dela humilha ela, que o amiguinho zomba, né? Ela não comenta que as pessoas, que a sala, a turminha, os amiguinhos em geral tira sarro dela. Então, assim, ela sofre duas vezes. Ela sofre a primeira vez pela agressão, né, na escola ou em qualquer lugar que ela frequente, e ela sofre calada, sozinha, porque ela muitas vezes ela não fala, ela não conta, né, para os pais. E isso é muito comum aqui nas sessões. Porque às vezes a mãe, ela procura por um comportamento da criança que caiu as notas, que não quer ir para a escola, que não dorme direito, que está muito chorona, e não era assim. De um tempo para cá a criança mudou. E aí chega aqui, a gente descobre o quê? Bullying, né? E o bullying é uma coisa assim muito, muito, muito prejudicial. É um trauma terrível, terrível.
né? Uma criança que sofre bullying. Eu acho que dói tanto quanto a agressão física, né? Contra a violência física, ou mais, né? Porque é a alma. Então, assim, e a gente trabalha com o bullying, primeiro, né, identificando ele, né? Primeiro, trabalhando a autoestima, a força, a coragem, tudo isso na criança, né? Para ela se sentir forte, porque geralmente ela vai ficando cada vez mais murchinha, mais fraquinha, e isso vai repetindo, vai deixando ela pior. E aí a gente trabalha com essa questão de autoestima, de coragem, de força, né? De tudo isso. E depois a gente faz ela compreender, né? Que o outro é quem tem problema. O problema não é nela, né? O problema é no outro que ofende ela. É no outro que tenta jogar o lixo emocional dela, né? E a gente trabalha isso aqui na hipnoterapia infantil, Leandro, com mala, né? Usando uma mala, né? Aqui no quartinho de criança, não tá aqui, tá guardado ali. Tem uma malinha pequena que toda criança tem, eu mando ela procurar no quarto, aí ela acha a mala, e aí depois do processo, né, a gente pergunta para a criança se ela achou a mala, que cor que é, aí a criança pergunta... Essa mala é a imaginação dela, né? Ela tá trazendo na imaginação dela. Que ela tá e aí sala, ela vai te falar. Isso, aí ela vai te falar se a mala tá vazia ou se tá cheia. Entendi. E aí, geralmente, se tá cheia, Leandro, ela vai falar cheia do quê? De crianças rindo de mim, falando que eu sou orelhudo, que eu sou gordo. Aí ela descreve pra você tudinho que ela passa. Entendi. Aí você descobre, né? Aí você descobre e já trabalha. Muito legal, tá vendo, gente? Quem tem filhos aí, quem tem parentes que têm filhos, a hipnoterapia é muito, muito eficaz, porque nós trabalhamos no subconsciente das crianças, e as crianças tá fazendo uma terapia e nem sabe o que tá fazendo. Tá brincando ali e já tá fazendo uma terapia. Por isso que é eficiente. E, gente, quiser fazer pergunta, pode fazer perguntas sobre hipnoterapia ou hipnoterapia para crianças, tá? Nós estamos aqui para responder. Tem uma coisa a mais para falar, Verônica? Sabe uma coisa que eu mais atendo aqui, Leandro? Medos, né? O bullying, ele é uma coisa que ele realmente prejudica, ele cria vários traumas na criança. Mas ainda, no meu ponto de vista, tem uma outra coisa que eu acho que é mais ainda pior do que o bullying, né? Que o fato da criança ficar sozinha, né? Por exemplo, eu vejo pais que são extremamente carinhosos, são pais presentes, são pais atenciosos com a criança, ótimos pais e assim, e aí de uma hora para outra a criança muda, né? A criança, ela passa a ficar insegura, ela passa a não ficar em casa sozinha, não querer ir no banheiro sozinha, não querer dormir sozinha. E é bem interessante porque eu já atendi algumas crianças assim, e todas, Leandro, todas, sem nenhuma exceção, todas, o problema começou naqueles 5 minutos que a mãe ou o pai dá uma saidinha e a criança estava dormindo. Sabe, aqueles 5 minutinhos que a mãe fala, eu vou ali comprar um pão, ou eu vou ali na vizinha dar um recado, né? E aí a criança acorda e ela se depara sem ninguém. Então, aí, que legal é isso aí que o Dr. Carlos fala, né? Que no mundo animal, nós somos animais, só que são racionais, né? Na verdade, nós somos seres emocionais, né? Um animal recém-nascido, um animal pequeno, quando ele está sozinho, sem a presença da mãe, do pai, é uma presa fácil. É morte. Vou morrer. Estou sozinho, estou sem minha mãe. Nós, como seres, somos animais, quando a criança fica sozinha, que seja 5 minutos, que nem a Verônica falou, o instinto nosso é a mesma sensação. Não é verdade, Verônica? É a mesma sensação de estar sozinho. Eu estou sozinho. Onde está meu pai e minha mãe? Eu vou morrer, porque vai vir um predador e vai me matar. Esse é o sentimento que ela tem. Ela não tem tem um racional para pensar assim, mas o sentimento dela é o mesmo. É o de luta e fuga.
Então, uma coisa que o Dr. Carlos fala é isso. Aí que começa a primeira coisa que você falou, que é o medo. Que é esse medo aí absurdo de estar sozinha, né? Porque é medo, praticamente medo da morte, porque só sozinho perante aos predadores. Entendeu? Sim. Aí tem uma Eu... pergunta aqui, ó. Ah, Tem uma pode pergunta falar. aqui da Maria, a nossa parceira lá, que fez com a gente, né? Como você trabalha a imaginação da criança na situação que ela conta de bullying? Ah, é a Glorinha? Oi, É, Glorinha. Beijo, beijo. Ei. Como que eu trabalho quando ela conta o bullying? Existem várias formas, Glória. Várias formas de você tratar o bullying, né? Por exemplo, nesse caso que eu te falei da mala, como que a gente faz para esvaziar essa mala? E aí você pergunta para a criança, porque geralmente a criança ela já sabe como. Entendeu? Então, assim, às vezes ela vai te falar assim, queimando, jogando fora o que tá aí dentro. Ou então eu encarando os meninos, né? Eu falando para eles que eu não sou nada disso. Geralmente, se ela baixa a cabeça, se ela chora, né? Se ela fica quietinha, não, eu vou falar mesmo para todo mundo que eu penso deles, que eu não sou nada disso, porque aí a gente já trabalhou a força, entendeu? A gente já trabalhou a autoestima, e aí o que que acontece? A gente consegue tirar, esvaziar a mala. E aí tem vários instrumentos, a gente tem várias ferramentas aqui que a gente utiliza, mas também sempre dessa forma lúdica. Entendeu? tá, Sempre da agora, forma eu não lúdica. sei se eu entendi a pergunta dela, se a criança vier falando já direto, ó, eu recebo bullying e eu passo mal, aí você faz esse mesmo procedimento normal, ou Não. Se ela você... já chega falando, não. Se ela Ah, já entendi. chega falando, você vai perguntar para ela como que isso acontece, né? Quem faz bullying com você? Por que que faz bullying com você? Quem são? Ah, são dois meninos. Então aí na terapia você já coloca os dois meninos, Ah, entendeu? tá, entendi, Se ele já chega entendi, falando. Mas quando a criança ela é pequena, Leandro, ela tem menos de 10, 11 anos, ela não fala. E entendi. aí aparece na Na mala. casa, ali na Ah, na mala. mala, entendeu? Na É, verdade, ela tá falando da cabana, né? É da é, cabana? É da é da cabana. cabana. Ela tem um script da cabana dela, que é a cabana que representa a nossa vida toda, a criança entra dentro dela, vê o espelho. Então ela imagina, então é um método que ela inventou, que a criança imagina tudo, e de lá vai aparecer todos os problemas da criança, não é isso, Isso. Verônica? E é E muito aparece legal. mesmo. E aparece até mancha no corpo, se a pessoa tem sentimento no Tudo. peito, parece uma mancha no peito. É uma coisa assim muito louco mesmo, e a criança vai ver essa mancha e vai buscar onde está essa mancha, e depois tem que apagar, depois ela vai no espelho no final vê que não tem mais mancha, quer dizer que resolveu o problema. É uma coisa muito legal o script dela, e, ela que me ajudou aí com o adolescente lá e deu tudo certo com esse script aí, muito legal. E é interessante, por que eu falei isso para você da mala, Leandro? Porque as crianças pequenas, elas vêm pelo pai e a mãe que traz ela, certo? Certo. Então, elas chegam aqui na sua frente, você pergunta, e aí, fulano, você tá sentindo alguma coisa? Geralmente elas vão falar, não. Você tá com algum problema na sua casa, na sua escola? Não, tá tudo legal, tá tudo ok. Entendeu? Eles Entendi. não aprendem, até a confiança que eles não têm em você, eles nunca te viram, eles não vão falar da sua vida. Aí você põe aqui para brincar, e aí a criança vai falando algumas coisas, e você vai tirando algumas informações, mas ainda assim os pequenininhos, eles não abrem o problema deles. Eles não falam do problema deles. Os maiores, sim. Os adolescentes choram, já fala logo. Mas a criança, quando ela é pequena, não. Então, por isso que essa questão desse instrumento aqui, um deles, né? Essa casinha, essa cabana, é a criança em si, ela entra lá dentro de cara, a gente que é o profissional, a gente já sabe qual é o problema, o que tá lá, entendeu? Porque ela guarda, a criança pequena, ela não chega falando, não.
acha que isso acontece. Não acontece. Eles chegam geralmente aqui na nossa frente falando, tá tudo ok. E aí, tem algum problema com a sua mamãe, com o seu papai? Te tratam muito bem? Você tá muito feliz com eles? Tô, tá tudo bem. Amo minha família. Entendeu? A idade que eu tô falando, Glória, geralmente de 10 para baixo. 10 anos Aí a pra gente baixo. descobre o que acontece aonde? Lá dentro. Acaba falando, né? Brincando e falando, né? Então, Brincando, aí ele se abre. Ah, entendi. Muito legal. E é bom que, né, que nem você falou, no começo é mais rápido, né? A pessoa já tá, a criança, né, ela entra em hipnose mais rápido. Às vezes tá brincando e já tá em hipnose, né? Tá imaginando. E aí consegue fazer terapia muito mais rápido. Muito rápido. Eu não tenho experiência, né? Quem quiser, fala com a nossa amiga Verônica aí, que ela é especialista em crianças aí. Tem alguma coisa a mais falar sobre crianças? Depois vem o adolescente que você faz, não? Bom, criança, mais ou menos o que eu falei, o processo. As pessoas perguntam quanto tempo dura, né? A sessão da criança ela é bem rápida, ela é de 30 a 60 minutos no máximo, porque eles não aguentam ficar muito tempo parado na mesma posição, começa a incomodar, então é bem rápido, né? E até por eles não racionalizar muito, então o processo é muito mais rápido. As sessões, geralmente, Leandro, de 2 a 4. Né? De 2 a 4 é o Sessões. ideal para tratar uma criança. Sempre com um tempo de 30 a 60 minutos. Nunca mais. Porque aí já fica uma coisa muito desconfortável. Porque eles não param, né? Então, se eles ficam muito tempo na poltrona ali, mesmo brincando, começa a incomodar, eles se mexem para lá, para cá, você vê que já não está confortável. E aí é o tempo que... Então, deixa eu falar uma coisa que aconteceu comigo esse fim de semana. Eu tratei já um adulto de 21 anos, né? Problema de asma. Olha que coisa de doido. E nós estamos falando de bullying, né? E eu estava tratando o negócio de ansiedade dele, e de repente eu vi que depois ele falou para mim que tinha asma, e eu fiz aquela terapia de partes, e botei a asma na frente lá na cadeira para falar quem que é a asma. Quem que é essa asma aí? Aí o cara falou assim que era lá da adolescência, quando era criança, eu esqueci o nome dele, era Vinícius, não sei, que era um moleque que fazia bullying com ele. Olha que doideira. Era ele que fez ele ter asma. E eu fiz a sessão sábado, eu conversei com ele esses dias aí, eu perguntei, e a falta de ar? Ele falou que melhorou bastante. Não tá 100% porque foi recente, mas você vê, né? Agora, coisas do passado, às vezes um bullying bobo se transforma uma asma, uma doença física, em um adulto. Então, gente, a maioria das nossas doenças físicas tem fundo emocional. Através da DMC, depois que fala da decodificação mente e corpo, tem fundo emocional. Então, se acabar com esse problema na infância, não vai ter um adulto doente. Isso é que é legal, gente. Quem tem crianças aí e quer resolver, sabe que tem bullying, leva para um profissional para poder acabar com isso agora, para não ter problemas no futuro. Não é não, Verônica? Eu atendi uma criança, Leandro, tem, acho que 1 mês e meio, né? Ela ainda está em tratamento comigo. E com 8 anos, ela já tentou o primeiro suicídio. Nossa, 8 Com 8 anos de anos. idade. Como Com pode, 8 né? anos de idade. Como... 8 anos de idade, ela já tentou o primeiro suicídio. A mãe não percebeu nenhum comportamento estranho na criança. A criança era normal, carinhosa, uma criança aparentemente normal, né? Só que essa criança ela já estava com depressão. E como que pega uma depressão assim tão criança, né? É isso que eu não entendo. Porque... Pega muitas vezes a criança, ou ela pega depressão por bullying, que ela sofre, ou ela pega depressão por alguma questão no parto, na gestação. Sim, né? sim.
Porque a gente que trabalha com subconsciente, Leandro, você sabe que fica a programação lá. Então, assim, ela já nasce com essa programação instalada lá. E aí ela vai lá para a escola e ela tem um gatilho, por exemplo, ali aciona, ela já tem a depressão. A depressão, geralmente, que a mãe estava sentindo na gravidez, a depressão que a mãe já carregava durante uma vida inteira, né? A rejeição, eu não queria estar grávida, eu não podia estar grávida, enfim, são vários fatores. O fato é que essa criança me chegou aqui o mês passado, acho que já tem um mês e pouquinho, e o que ela fez para tirar a vida dela? Ela não tinha faca, né, ao alcance dela. Certo. Ela não tinha... Ela só estava decidida, ela relatou para mim várias vezes que ela estava decidida a não viver mais. Ela falou que a vida dela não tinha sentido e ela nem sabia porque ela tinha nascido. Eu falei, mas a sua mãe te maltrata? Seu pai? O que acontece com você? Não, eu sinto uma dor muito forte aqui dentro, uma tristeza e eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais viver. E ela falava com esse ar assim. E aí, o que essa criança fez com 8 anos? Ela pegou o produto de limpeza, né? E tomou. Nossa. E aí, ela falou pra mim que ela tomou certo. Até ela perder